Seguinte, pra você que não sabe, isso aqui é o Easy Nobre, morou no Canadá, é brasileiro, cearense, morou no Canadá aí por, sei lá, 20 anos, e aí ele resolveu voltar pro Brasil, voltar pra Fortaleza, no Ceará, e a lore dele agora é descobrir o Brasil brasileiro, né? Então ele tá, tudo pra ele choca, lixo na rua, péssimo atendimento, mas a guerra do Easy Nobre não é contra a fome, não é contra a desigualdade social e não é contra o Flamengo. A guerra do Easy Nobre é contra os Ubers, porque ele tá vivendo na pele o que é algo que para muita gente já naturalizou, né? Mas vambora. Easy Nobre, anti-Uber. Que nesse meu retorno pro Brasil, qualquer tipo de comentário que eu faça sobre alguma coisa ao meu redor que me incomode, não seria tão frequentemente visto como, tá vendo isso? A gente falou, porque tem isso também. Mas o que acontece mais, e talvez eu devia saber que isso ia acontecer, é a gente dizendo que o errado sou eu, apontar esse tipo de coisa. Eu que sou errado, eu sou fresco, né? Esse é o tipo de coisa que geralmente eu leio quando eu comento sobre sujeira, maus hábitos do trânsito, o ar de desonestidade casual que paira sobre a maioria das relações profissionais que acontecem no Brasil. Acho que você sabe do que eu tô me referindo, você provavelmente deve ter histórias parecidas. Eu já passei alguns perrengues aqui por causa disso, algumas dores de cabeça, e nenhuma é tão frequente quanto o Uber. É muito comum aqui em Fortaleza. Quando você pede Uber, o motorista tá com o ar-condicionado desligado. Existe uma crença... Isso aí, ó. Por exemplo, o cara que tem Uber X, eu entendo ele não ligar o ar. Porque, pô, é barato mesmo. Agora, o cara que tem Uber Black de vidro aberto é complicado, tá? É complicado. Eu ultimamente não, há um bom tempo, eu dou preferência a táxi. Se eu puder pegar táxi e puder ficar em hotel, Uber e Airbnb pra mim são duas ideias que não funcionam no Brasil. Mas não é que não funciona porque o motorista de Uber e o locatário do Airbnb são malditos, cara. É que, cara, é algo assim que não bate. O brasileiro, o usuário brasileiro, ele tem uma mania também, e o Easy Nobre vai descobrir isso com o tempo, que é o tô pagando. A arrogância do brasileiro, tô pagando. Então o brasileiro, ele acha que ele tá pagando, ele manda, ele dá ordem, ele tem sempre razão, o cliente sempre tem razão, então eles acreditam nessas coisas. Então o que acontece, tá, pessoal? Por exemplo, Airbnb. Cara, Airbnb, o cara vai lá, coloca o apartamento dele pra alugar e tal. Só que o que acontece? Não é todo cliente, locatário, que vai entender que aquilo lá não é dele. Que ele está alugando um espaço por determinado período de tempo. Então tem muita gente folgada, muita gente chata, muita gente insuportável. E aí, o que acontece? O dono do Airbnb começa a ficar casca grossa. Ele vai falar assim, mano, eu preciso começar a impor algumas regras aqui, porque a galera tá muito folgada, eu não tô conseguindo, né, mais manejar a situação. Só que o que isso gera? Isso gera um fenômeno que é o seguinte, o cliente é folgado, aí o dono passa a ser muito rígido, aí o cliente que é de boa, não tem nada a ver, começa a pagar o pato, começa a ficar puto. E aí começa a vir, sabe, esse choque constante de quem é o maior culpado. E aí, por exemplo, eu tava lendo uma thread do pessoal do Airbnb, que agora alguns locatários do Airbnb estão cobrando luz elétrica dos clientes. Estão cobrando luz elétrica dos clientes. Então o cara chega na sexta-feira, eles vão dar uma chave lá com o medidor. E aí quando você for embora na segunda, nem fudendo, meu amigo, está mais comum do que você imagina. Quando você vai embora na segunda, você tem que pagar a taxa de luz elétrica. Isso é proibido pelo Airbnb. Não pode, tá? É proibido. Mas quando você vai ver o que os locatários falam, você começa a entender. O que o cara tava contando umas histórias que eu tava lendo de locatário de Airbnb? Por exemplo, o cara aluga uma casa na praia. É uma casa grande, pra família, que tinha, sei lá, 5 ar-condicionados. O que aconteceu? Os caras ficaram no final de semana, veio mais de R$2.000 de conta de energia. Por quê? Porque a família falou pra ele que eles deixavam os ares condicionados ligados pra quando eles voltarem da praia, a casa tá fresquinha. E muitos relatos de locatários assim, né? Então eles deixavam o ar-condicionado ligado, quebrava as coisas, fazia bagunça demais, perdia, fazia barulho. Então assim, mas é errado? Esse é o brasileiro. Ué, mas é errado eu sair e deixar 5 ares ligados numa casa? Afinal, eu tô pagando, né? Eu tô pagando. Então começa a isso. Aí o motorista do Uber,
Meu irmão, você pegar o carro teu, botar pra rodar, ganhar uma mixaria da plataforma, pegar gente bêbada, folgada, bagunceira, mal educada, você vai criando uma resistência, né? Você vai criando uma resistência. Então, o Easy Nobre precisa entender que do Brasil o problema, Easy Nobre, é um problema assim que não tem cura. Não tem cura. O Airbnb vai ficar cada vez mais rígido, rigoroso aqui no Brasil. Os Uber vão ficar cada vez mais largando mão da bem. Porque não adianta. Você vai colocar o teu apartamento lá. Eu tenho um amigo. Ele tava no rancho esses dias lá comigo. Ele falou assim, cara, eu tive que colocar no meu Airbnb, e porque isso é muito comum, porque daí os donos de Airbnb se comunicam, que é tipo um contador de pessoas que passam pela porta. Uma coisa assim, eu não lembro direito, tá? Peço desculpas. Por quê? Porque ele falou assim, cara, o que acontece? Os caras iam lá, alugavam o teu Airbnb pra 2 pessoas e colocava 10. Porque o dele é em Balneário Camboriú, na praia. Ele falou, os caras colocavam 15 pessoas, ou fazia festa, né? Então ele falou, cara, eu comecei a perceber que eu coloquei uma câmera, que toda vez que alguém passa pela porta ali, sei lá, tava me explicando lá. Ele falou, cara, não dá, mano. Tem que ficar em cima, senão os caras regaçam o teu apartamento. É um móvel, entendeu? É um móvel, né? Então é complicado. É complicado. Prestação de serviço no Brasil é complicado. Tem cliente muito folgado que vai deixando os donos da casca grossa, né? Eu, por exemplo, se eu puder escolher, eu vou ficar em hotel. Se eu puder escolher, eu vou ficar em hotel, tá? As últimas viagens minhas, eu fiquei em hotel. E a última vez que eu fiquei em Airbnb, cara, foi assim, foi terrível. As últimas 3 vezes que eu fiquei em Airbnb foram experiências terríveis. Uma delas foi tão horrível a experiência que eu falei, cara, eu não vou avaliar, porque se eu fosse avaliar aqui, eu teria que dar 1 estrela e acaba com o negócio da pessoa. Eu não vou ser esse cara. Vai ver, tá? Eu vou fingir que foi um fim de semana ruim. Sabe? Vou fingir que foi um fim de semana ruim, que o cara não teve culpa, e não vou avaliar, porque se eu for avaliar, eu vou ter que dar 1 estrela, eu acabo com o negócio do cara. E eu sou assim também, com a prestação. Cara, vou fingir que foi um dia ruim, tá? Eu prefiro ficar em hotel, e eu tô ficando em hotel, é mais caro, mas é muito melhor, cara. E se você tem, e eu falo isso, cara, abertamente, se você tem grana, fica em hotel. O único lugar, desculpa, que Airbnb que eu nunca passei perrengue foi em São Paulo. São Paulo, o Airbnb lá é bem... galera ali é bem... Essa altura de campeonato é mais uma crença do que uma prática real, porque a diferença real disso aí é muito pequena, mesmo considerando várias viagens ao longo do dia. Eu vou tocar nesse assunto um pouco mais lá na frente, eu quero focar em outra coisa primeiro. Como eu estava dizendo, muito comum, você pede Uber, uma cidade quente como Fortaleza, ar-condicionado desligado, apesar do carro ter ar-condicionado, porque afinal de contas é um requerimento do Uber, guarde isso para mais tarde. Eu entendi, né, todo mundo falou, olha, a meu ver, né, mente de gringo, cresci fora, 20 anos em outro país, onde certas práticas, a cultura de atender o cliente é bem diferente daqui. Acho que todo mundo que viaja especialmente para América do Norte, eu sei que você vai correr pro comentário e falar, não, mas Easy Nobre, você só sabe falar mal do Brasil. Na Itália eu fui maltratado, na França também, eu não conheço a Europa, eu tô falando o que eu conheço, eu só posso falar o que eu conheço, né? E vamos ser sinceros, você que viajou uma vez para Paris, tu não conhece a França também, tá certo? Tu interagiu com 5 franceses, porque a maioria da galera com quem você interagiu em atendimento provavelmente não era francês. Então, vamos baixar a bola aí, o cara que fez intercâmbio. Diabo de música. Tá falando que é um grande cosmopolita que conhece pra caralho. Eu vou falar do Brasil aqui porque é o que eu conheço bem. No Brasil, não existe cultura de atender bem o cliente. Todo mundo faz exatamente o mínimo. E eu sei que quando se paga o mínimo, é isso que você pode esperar do trabalho, mas é foda. Porque vira Diabo de música é essa, cara? Sabe, um círculo vicioso. A empresa diz que vai pagar o mínimo porque o trabalhador entrega o mínimo. E aí o trabalhador entrega o mínimo também porque ele reclama que recebe o mínimo. E aí o resultado que a gente tem é o que eu vejo ao nosso redor. O atendimento aqui é, de forma geral, uma porcaria. Pelo menos, especificamente aqui em Fortaleza. A meu ver, você São Paulo é bom. Se propondo a oferecer um serviço para um cliente, levar alguém no carro. O atendimento de São Paulo é bom. O atendimento de Curitiba, eu notei que tá cada vez melhor. Curitiba mesmo, assim, tá ficando atendimento... Tá. Só agora São Paulo é incomparável, infelizmente. Eu fico triste com isso. E aí tá um dia muito quente e você deixa o ar-condicionado desligado, isso me parece mau atendimento. Fica um pouco mais caro pro motorista, beleza, eu entendo isso. E foi por isso que eu me convenci do argumento que disseram assim, olha, você não pode esperar um bom atendimento quando você contratou o serviço de alguém. Você tá pensando que está onde? Você tá pensando que tá em Calgary ainda? Que é Brasil. Se você quer o extra, você tem que pagar pelo extra. Então você tem que pedir Uber Comfort, que lá você pode escolher a temperatura e aí você tem o carro fresquinho que você prefere. Falei, tudo bem, eu entendo. Se tem um custo adicional pro motorista, né, é justo eu pagar um pouquinho a mais, tudo bem. Só que o problema que a gente encontra é que
agora o que acontece é que o Uber Comfort também não entrega ar-condicionado, que é muito comum aqui em Fortaleza. Não sei como isso é na sua região. Eu vi alguns comentários dizendo que aparentemente isso é uma coisa bem endêmica. E surpreendentemente, embora não deveria ser surpreendente, quando eu fiz esse tweet aí, comentando que quando eu peço Uber Comfort, um dia quente pra caramba. Isso aqui, ó, isso aqui é o problema da plataforma, tá ligado? A plataforma oferece Uber Comfort e não tem nada demais, cara. Não tem nada de diferente do X, só é mais caro. Do Uber Comfort, o trato dessa categoria entre o prestador de serviço e o cliente é que, ó, eu tô pedindo um adicional, eu vou te pagar um pouquinho a mais, certo? Só que os caras não estão entregando nem isso, mano. Então, como eu estou dizendo, tem bastante gente defendendo isso. E eles argumentam que a diferença pode ser mínima quando você considera só a sua viagem, mas se o cara economiza esse pouquinho aqui, e esse pouquinho ali, e da próxima, e do próximo, e do próximo, aí ele tem uma renda um pouco melhor. O que... Não, eu continuo não aceitando esse argumento. Fundamentalmente, isso aí continua parecendo errado pra mim. Porque o que você está dizendo, na verdade, é que roubar só de mim, porque é roubo. Se eu tô pagando por um adicional que você está deliberadamente não me entregando, eu não sei de que mais chamar isso. Ele roubar só de você o adicional do Comfort que você está pagando, mas não está recebendo, não faz muita diferença. Ele vai só ficar bem desconfortável nessa viagem e fazer você também ficar desconfortável. Mas... quando você considera que ele está roubando não só de você, mas daquele próximo cara, daquele outro, daquele outro, daquele outro, daquele outro, e você considera que ele está rodando a sua cidade inteira, roubando seus vizinhos o dia inteiro, aí beleza, ele consegue uma renda um pouco mais digna e a pessoa que está sendo errada aqui é você, por não gostar da ideia de que você está pagando extra e não está recebendo o extra que você pagou. Mas é isso, aqui a galera defende reflexivamente umas paradas que pra mim parece muito errado, parece obviamente errado. Tinha gente argumentando que na verdade eu tô errado porque eu não tenho direito de decidir qual é a temperatura que o cara tá rodando no carro dele. O carro é dele, seu pobre, falaram. Você não tem carro? Então você tem que aceitar as condições do dono do carro. Síndrome do pequeno poder, que é o nome, né? Terrível. Você vai ter que andar de táxi, não vai ter jeito. Você vai ter que andar de táxi ou Uber Black. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ilógico. Agora, o problema pra mim de não ligar o ar-condicionado é que, por exemplo, eu não tenho coragem de andar de Uber em São Paulo de vidro aberto. Não ando nem a pau, cara. Não ando. Mais uma vez, ilógico. Primeiro porque o Uber deixa bastante claro que sim, no Comfort, você está pagando pela regulação da temperatura do carro. Algo que existe um ônus adicional a isso e você está pagando justamente por isso. Então, os Ubers que fazem isso e acreditam que não, então você não leu os termos e condições do serviço por qual você está trabalhando e nem usou ele antes, porque eu acho que qualquer pessoa que já usou o Comfort pelo menos uma vez sabe disso. Então tinha muita gente opinando, novamente, reflexivamente, porque quer ter uma opinião sobre tudo, sendo que visivelmente não sabem que no Comfort você clica lá no botãozinho para pedir o ar-condicionado ligado, né? Você está pagando extra por isso. Eles pensam que o Comfort é para quê exatamente? Isso não é para ser confortável. O cara que fala assim, não, o Uber exige ar-condicionado no carro. Meu carro tem ar-condicionado. Pronto, eu já cumpri os requerimentos. Mano, vamos pensar na lógica. Não pensa no que você consegue se safar, se apegando a letra, né, estritamente. Vamos tentar entender qual é a lógica por trás disso. Se o serviço exige que você tenha um ar-condicionado no carro, é para que isso seja usado, para que isso possa ser oferecido pelos clientes. Eu imagino a marca quer que haja um certo padrão no atendimento pela qual ela possa ser conhecida. É assim que marcas se tornam como é que se diz? Não sei a palavra que posso usar, mas você entendeu o que eu tô dizendo. Alguém falou assim no Twitter, né? Easy, isso é tão absurdo. É como se o cara trabalhasse home office e aí ele desliga o ar-condicionado durante o dia quente, desliga o ventilador, não toma banho também para economizar água, tá ligado? É absurdo isso, mas eu diria que é pior do que esse exemplo. É pior, literalmente pior. Porque o cara que é assim, esse nível de muquiranice, ele tá só se submetendo a uma existência desgraçada para economizar, sabe? Uma coisinha, sabe? Porra. É que faz diferença. É que, cara, assim, os caras ganham muito mal, mano. Não dá. Eu falo, cara, é um problema sem solução, tá ligado? Não tem o que fazer. Assim, tipo, vou ficar puto porque o cara não liga o ar-condicionado. Pô, mas o cara ganha uma miséria, cara, uma michuruca. Tá ligado? Não tem o que fazer, mano. O Uber é muito cruel com a motorista de aplicativo, tá ligado? A solução é a revolução. Cara, nesse caso aqui, a solução seria brigar pra Uber. Eu sempre falei isso, cara. A briga da Uber devia ser o seguinte: fazer a Uber diminuir a taxa, cara. Se a Uber pega ali e cobra um fixo de 10% que seja, que já é muito, aquela merda, tá ótimo, cara. Já ia mudar a vida desses caras, velho. Vocês estão entendendo isso? É algo que se mudasse hoje, amanhã esses caras estariam melhor. Vocês entendem? Do que ter toda, né? Então isso aí é uma parada que eu acho que tinha que... Isso aí é uma parada que tinha que ter lutado, né? Quando tava aquela confusão da regulamentação dos aplicativos, eu falei, cara, essa galera aí tem que lutar para os caras pagar menos taxa para Uber. O problema é que no caso tá sendo a Uber, os caras...
A Uber chega a comer quase 50% de uma corrida, cara. Isso não é justo, entendeu? Uber que escuta louvor eu também não quero. Isso daí é uma parada que é o Brasileirilson. Você já tava lá no Threads. Quando eu entro no Uber e o cara tá escutando louvor, eu peço pra ele desligar. Aí ele ficou puto. Falei, cara, compra. Aí eu dou razão pros motoristas de Uber, cara. Se o cara quiser escutar a musiquinha dele, evangélica, é problema dele, cara. Vocês também, falar a verdade. Se eu falar pra você, eu tô pagando, cara. Eu tô pagando. Você tá comprando uma viagem do ponto A ao ponto B. Né? O lance do ar-condicionado, beleza. Agora, a musiquinha, deixa o cara escutar a música dele, pô. Chato pra cacete. Ah, não tô errado. Eu não tô errado. Eu não tô errado. Eu não posso exigir que o cara. Entendeu? Eu tô pagando uma corrida. Vocês, eu não faria isso. Né? Entrar lá e falar pro cara, não, troca essa música que eu não gosto de rock. Eu não faria isso, tá? Eu não faria isso. Eu acho que isso aí já é demais também. Tá? Isso aí é vocês que da síndrome do tô pagando. Agora o ar, beleza. O ar faz um sentido, mas por segurança também, por calor, né? O cliente nunca tem razão. É impressionante, cara. Nunca. Mano, pra que você tá trabalhando? Mano, se você não tá trabalhando pra prover a si próprio com algum conforto, mano, vai viver no meio do buraco, na caverna, então, porque, pelo amor de Deus, bicho, não entra na minha cabeça não, cara. A rejeição, sabe, a aversão que eu sinto quando eu vejo alguém, não apenas, como eu falei, é pior do que o exemplo lá do cara que trabalha home office, que quer economizar, apertando aqui o caps lock, né, ele usa o shift, ele não usa o caps lock, porque o caps lock se liga a luzinha, ele precisa economizar a luzinha ali, ó. Pra mim, é que nem o lance dos muquiranos, só que pior porque quando o cara faz esse tipo de coisa, os muquiranos lá daquele programa nojento, eu vi um episódio e eu fiquei deprimido, mano. Ainda bem que só são 3, né, eu acho. Aqueles caras, eles estão só se submetendo àquela situação desgraçada. Mas o Uber que faz isso, ele tá se colocando numa situação desconfortável o dia dele inteiro, né? E colocando a pessoa a quem ele tá atendendo também. Ele tá impondo a muquiranice dele em outras pessoas, porra. Eles param pra pensar que quando chega um comfort, isso significa que, porra, beleza, o cara tá ele tá pagando por um conforto que eu também me beneficio. Não, o cara tá muito focado nos centavinhos extra que ele vai ganhar naquela corrida porque, né? Mano, pelo amor de Deus. Tinha alguns falando o seguinte, Easy, porra, você não tá tendo consciência de classe, irmão? O cara tá sendo explorado lá e ele não tá ganhando o suficiente e tal. Olha, se ele tá aceitando o trato que envolve eu pagar mais pra ele me dar um adicional, eu não aceito essa justificativa nesse caso, tá? Eu reconheço que esse ponto é válido, é claro, tá todo mundo lascado, mano. Tá todo mundo tentando sobreviver, tentando se virar, e eu entendo que a economia às vezes parece pequena pra mim, que sou privilegiado, faz muita diferença pro cara ganhar, né, um terço do que eu ganho, digamos assim, tudo bem. Só que não faz sentido que você espere que eu lute pelo seu direito como classe trabalhadora, certo? Não faz o menor sentido. Como não? Faz mais sentido que vocês se organizassem e cobrassem. Não, pô, claro que não. Claro que tem que lutar por todos os direitos. Pô, tá doido isso? Papo é esse, mano. Pra empresa, só que aí eu sei que geralmente a galera Uber tende a ser, eu tô generalizando, talvez esteja groselhando, vai ter 2 ou 3 Ubers de esquerda pra apontar isso também. Cara, tudo bem, eu sei que vocês estão aí, Marcelo de São Paulo, mas a esmagadora maioria dos Ubers, na minha experiência, e que parece ser a mesma coisa que meus seguidores, tendem a ser mais direita, meritocrata, né, liberal. Então, essa galera geralmente rejeita bastante a ideia de se organizar, se coletivizar para cobrar algum tipo de melhoria das suas condições de trabalho. Essa galera tipicamente diz que você tem que se empenhar, você tem que trabalhar mais e tal, você tem que entregar mais. Então, esses valores deles, da meritocracia e tal, parece que eles só apontam isso para os outros. Eles querem que a gente tenha consciência da situação dele socioeconômica e então leve isso em consideração, né? Então, se você não é o Uber trapaceiro que aceita comfort e dirige com o ar-condicionado desligado e que não é de direito, você não tem por que se ofender com esse estereótipo que eu dei, porque é um estereótipo, né? Mas você sabe que tem gente assim. E é isso que me incomoda, tá entendendo? Mas enfim, o que você acha? Isso é culpa da plataforma. Pra mim, eu queria muito falar aqui que é o problema dos motoristas. Tão somente apenas, mas é culpa da plataforma. A plataforma, a Uber é uma plataforma satânica, entendeu? Eles cobram muito a porcentagem que eles mordem, entendeu? Eles comem demais. Não dá, a Uber é indefensável, gente, desculpa. A Uber é indefensável. Tá? Eu não sei como é pro locatário de Airbnb, né? Eu não sei como é pro locatário de Airbnb, porém, eu não acredito que seja igual a porcaria da Uber, né? Porque a Uber é complicado.
A Uber é indefensável. Irmão, iFood também, né? iFood também é indefensável, cara. iFood também é indefensável, cara. É complicado. Eu falo isso constantemente com os meus familiares. Quando eu tava vindo pro Brasil, tava todo mundo focado em violência. Violência, vai ser assaltado, vai ser estuprado, vai ser esquartejado, vai ser sequestrado, vão roubar seu celular, vão roubar... Ninguém aparenta estar ciente que o que realmente causa choque cultural, o que realmente causa atrito no dia a dia, é a convivência do dia a dia, cotidiana, com outros brasileiros, com outros prestadores de serviço, tá entendendo? Não é com um criminoso, tá entendendo? Isso é uma coisa que, até agora, felizmente, ainda não influenciou a minha vida aqui tanto assim, diretamente, né? Não fui vítima de nada ainda. O que causa mais, assim, dificuldade no dia a dia é isso, cara. É saber que eu tenho que checar a conta no restaurante toda vez porque alguém pode ter colocado algo ali, ou por incompetência, o que é bem comum também, ou por malícia, né? Eu tenho que ler tudo com muita atenção. É cansativo isso, é cansativo. Quando me falavam que no Canadá a vida é no modo easy, eu entendo isso de uma forma que eu não entendi um ano atrás, tá entendendo? Eu não tenho que ter esse tipo de cuidado, tá ligado? É foda. Mas enfim, o que você acha? Coloque aí nos comentários. Amigos Ubers que não fazem isso, que não se enquadram em nada do que eu falei, pulem esse vídeo, esqueça esse vídeo, nem comente não. Você tá isento, você não faz nada de errado. Eu tô falando da galera que tá cobrando por uma parada que não entrega. Aí não tem como aceitar um negócio desse porque meu pai não criou um trouxa. Valeu? É isso, gente, eu fico por aqui e até a próxima. Isso aí. Complicado. É complicado. Eu acho que, como eu disse, é um problema sem solução, tá? É um problema sem solução. Estamos fadados a passar raiva no Brasil com o serviço. Tá? Não tem o que fazer. Se a Uber cobrasse uma porcentagem justa, que 10% ainda é muito pra dar pra essa merda, e os caras ainda assim prestassem um serviço ruim, aí eu não teria, aí era indefensável, né? Mas os caras ganham muito pouco, não adianta, os caras ganham pouco. É duro. Ganha muito pouco.